Muito boa tarde, galera do programa Bola no Rádio. Mais uma edição especial aqui de quarentena, né? Com mais uma entrevista. A gente teve uma edição especial aqui no nosso canal do Bola no Rádio no YouTube e no Facebook, na nossa página. A gente teve uma edição com Lúcio Barão, presidente do Barbalha. E hoje vamos falar um pouco de arbitragem. Com 33 anos, formado em Educação Física e cursando jornalismo. Carolina Romagnoli, com mais de 10 anos de arbitragem, já foi assistente aí do Clássico Rei, jogos do Brasileirão da Série A, tem uma vida marcada pela disciplina nos exercícios físicos preparatórios aí para teste da CBF, rotina que divide com o marido, né? É o William Verli, né? Também árbitro de futebol, teve que superar preconceitos, acredito que assédios e muito mais. Para essa entrevista, temos aqui o Ezio Rodrigues, o Wellington Silva, que vão comigo fazer as perguntas aqui para a nossa assistente de arbitragem, Carolina Romagnoli. Você, como mulher, tem referências aí femininas na arbitragem cearense, né? Eveline Rodrigues. Temos também aí, aqui na arbitragem cearense, o Luiz Vieira Villanova, Leandro Serpa e Dacido Mourão. Como é vir depois dessas feras da arbitragem cearense? Muito boa tarde, Carolina Romagnoli, bem-vinda aqui ao programa. Boa tarde, Carlos. É uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu vim depois de grandes árbitros que foram FIFA, né? O Villanova, não, se eu não me engano, não chegou a ser FIFA, mas foi um grande árbitro. Não cheguei a trabalhar com ele, mas consegui assistir vídeos, né? Do Villanova, e eu achava o Villanova um excelente árbitro. E a responsabilidade foi grande, né? Tive que ter disciplina. Eu costumo dizer que eu entrei na fase adulta um pouquinho antes do tempo, né? Porque eu fiz o curso, eu tinha 16 anos, e com 17 já comecei a trabalhar com arbitragem. Então, eu entrei nessa minha fase adulta um pouquinho mais cedo do que os outros. É isso aí, o Ezio Rodrigues, a sua primeira pergunta aí, boa tarde. Boa tarde aí, pessoal que está nessa edição especial, né, do programa Paulo Rádio. Agradeço aí a Carolina, que está aí deixando, como posso dizer, abrilhantado no nosso programa, né, o toque de arbitragem, que é o assunto, né. Aí eu vou falar contigo, Carolina, eu agradeço aí, boa tarde. Recentemente, as regras do futebol, né, em si, passaram por muitas mudanças, né, em algumas situações, por exemplo, como a mão dentro da área, o toque no braço, é uma mudança significativa, né, na questão de interpretação, a questão dos cartões, que agora o banco, a comissão técnica, o próprio técnico também está sendo advertidos, né, com cartão amarelo e vermelho. Aí eu queria saber de ti, Carolina, essas mudanças que vem acontecendo agora mais recente, isso tem ajudado a arbitragem ou tem meio que atrapalhado? Porque a gente sabe que hoje os jogadores, eles apelam de tudo, né? Sim. Boa tarde, Wesley. Então, toda mudança de regra, ela vem para melhorar a arbitragem, para melhorar não só a arbitragem como o futebol, né? Essas mudanças de regras não são feitas à toa, né? Geralmente são enviados propostas para a IFBA, né? Que é quem comanda o futebol, e lá eles têm uma cúpula, né? Então, a gente costuma dizer que são senhores, são senhores que realmente eles recebem esses e-mails e eles vão analisar. Poxa, aqui realmente vamos tentar mudar para ver o que vai melhorar, né? E eles só mudam aquilo que eles veem que vai ser bom para o futebol. Com relação à mão, não sei se vocês sabem, agora dia 1º de junho, ou é julho, já vai ter outra modificação na regra com relação à mão, né? Então, a regra está mudando constantemente. Se você pegar a história das mudanças de regra, praticamente todos os anos muda alguma coisa na regra, né? São 17 regras, isso não vai mudar, mas alguma coisinha dentro de alguma dessas regras vai mudar.
né? Com relação aos cartões, isso foi uma mudança muito válida, né? Porque tinha muito treinador que ficava ali na lateral do campo, brigando, xingando, e a gente só tinha o quê? Uma verbal com eles, né? E mandar expulsar. Eram as duas coisas que a gente tinha. Hoje não, hoje a gente tem a opção de fazer uma verbal primeiro para todo mundo ver que ele está fora de controle, né? Que ele está saindo do controle dele. A gente pode advertir com cartão amarelo e logo em seguida pode expulsar com o cartão vermelho. Então, essa mudança de regra, ela realmente veio para beneficiar e para melhorar o futebol. É tanto que você vê que depois dos cartões para a comissão técnica, a comissão já melhorou bastante, né? Porque antigamente existiam muitas reclamações, sim. Então, as mudanças nas regras, elas vêm sempre para melhorar o futebol e a arbitragem. E aí, Wellington Silva, você... Boa tarde a todos da bancada, principalmente a nossa convidada, Carolina, né? Um prazer tê-la aqui conosco. Eu queria começar perguntando em relação às classificações de árbitros. A gente sabe que tem os níveis, né? Eu queria saber quais as etapas para virar um árbitro de elite e quanto tempo dura esse processo. A priori, a gente tem que fazer um curso chancelado pela federação, né? Seja ela Federação Cearense, Federação Potiguar, a pessoa tem que procurar uma federação para fazer o curso, né? Depois disso, você vai fazer o estágio. Dentro do curso tem o estágio, e aqui no estado do Ceará é dentro da categoria sub-13, né? Após isso, você ingressa no quadro da federação, como quadro básico, passa para o quadro intermediário, de acordo com o seu desenvolvimento, com o seu desempenho, né? Não é qualquer pessoa que vai chegar a ser um FIFA, a ser um CBF, né? A pessoa vai ter que batalhar muito. E ela vai subindo. Aqui na federação a gente tem o quadro básico, o quadro intermediário, o FCF2, o FCF1, o quadro especial. Quem é que é quadro especial? É aquele árbitro que é ex-CBF. E temos o CBF, tá? A partir do momento que você entra na CBF, né, que você, poxa, Carol foi indicada para fazer o teste físico da CBF e a prova teórica, né? Eu vou tentar fazer esse teste físico, a prova teórica, eu aprovando, eu passo a fazer parte do quadro da CBF. Aí na CBF eles também têm o quadro básico, o quadro intermediário, CBF CD, CBF AB. No CD, os árbitros CD fazem campeonatos Série C e Série D. Quem é árbitro AB faz todos os campeonatos, tá? Sem contar que o CD também faz Copa do Nordeste e Copa do Brasil e aquela Copa Verde que tem. E depois do CBF AB, ele pode ser indicado à FIFA. Antigamente, antes da FIFA, existia o quadro de aspirante à FIFA, né? Eu cheguei a fazer parte desse quadro, mas eles acabaram com esse quadro. Então, você já sai de AB diretamente para a FIFA se você for indicado. Carol, como é que funciona para se manter na CBF? Todo ano eles fazem uma pré-temporada, né? Onde a gente tem que fazer o teste físico e a prova teórica. Quem já está no quadro e quem também vai entrar no quadro. Você tem que ser aprovado nos dois, porque se você for aprovado apenas em um, você tem que fazer um reteste, se já for do quadro, e se for aquela pessoa que está tentando ingressar, ela já não entra. Só para entender, a sua classificação tá em qual mesmo? FCF1, 2? Eu sou CBF. CBF, né? Isso. Tá aí a Carolina Romagnoli, eu acho que a nossa equipe aqui também está acabando fazendo um aprendizado, uma aula, né, de estudando aqui junto com a nossa assistente Carolina, tendo essa noção de arbitragem. Tivemos uma entrevista com o Dácido Mourão lá no nosso antigo programa na Arquibancada, na Web Rádio Classista, mas o Dácido falou muito também sobre a arbitragem, mas também sobre a história dessas coisas. A gente também aprendeu muito, né? Mas aqui com a Carolina é uma aula assim diferente, né? E Carolina, perguntar a você assim sobre a geração atual da arbitragem feminina, né?
que destaque-se aí, você vai me corrigir e vai falar, a Marília Sampaio, né, que é a árbitra central, além da Carolina Lima, da Elizabeth Esmeralda. Eu queria fazer uma pergunta assim, se a arbitragem atual, ela nos dá uma esperança, uma tranquilidade do futuro assim, da nossa arbitragem cearense feminina, se a gente pode confiar que novos nomes vão surgir, que a gente pode ver que os nomes que passaram, como a Eveline Almeida, você e essa geração que está vindo, se a gente pode ficar tranquilo quanto à nossa arbitragem e também a arbitragem cearense em geral, que a gente queria que você também falasse, avaliasse um pouco, né? Então, eu sou até suspeita de falar da Marília Sampaio, né? Porque a Marília é uma grande amiga e ela é uma excelente árbitra, né? Não é à toa que a Marília fez, se eu não me engano, 4 jogos já da Série A e foi a mulher que resgatou a mulher no apito, né? Porque a gente conseguiu fazer um jogo de Série A esse ano, no dia 8 de março, com um quarteto totalmente feminino, né? Onde a Marília apitou e não deixa nada a desejar com relação aos homens apitando. A Marília, ela é bem, como é que eu posso dizer? Ela é muito estudiosa, ela treina pra caramba e ela tá ali sempre se esforçando para fazer o melhor dela, né? Porque nós mulheres, a gente tem que ser assim, a gente tem que sempre fazer 150%, né? Porque a mulher que faz só 100% não consegue, ela tem que fazer um pouquinho a mais do que aquilo que ela já está habituada a fazer, né? A Esmeralda também é uma excelente árbitra, né? Apitou, eu pude ser tutora da Elizabeth, tanto da Elizabeth quanto da Marília, na época do curso delas duas. E um fato bem interessante, que eu cheguei para a Elizabeth no dia que ela foi apitar o primeiro jogo dela no Sub-13, e eu disse, e aí, Elizabeth, você tá tranquila? Tá nervosa? Como é que você tá lá? Tô tranquila, ó. Jogo desse aqui, vou apitar. Lembrando, Elizabeth já apita jogos de amador, né? Que eu fiquei sabendo lá na Caucaia, e bota moral na macharada inteira. Então, a Elizabeth está vindo com certeza, tá vindo com tudo. Elizabeth e a Marília são excelentes árbitras e essa geração que está vindo aí é uma geração muito boa. E só complementando, antes de passar para o Ezio, essa partida que você falou aí, que teve a arbitragem toda feminina, foi no Dia das Mulheres, no meio das mulheres, no março, né? Foi uma homenagem às mulheres, antes da paralisação, né? Exatamente, foi no jogo Ceará e Atlético Cearense. Que bom que a gente teve essa reunião da arbitragem, que tenha mais vezes, né, no nosso futebol, essa oportunidade da arbitragem feminina tanto se destacar como a masculina fazer seu trabalho. Diga lá, Ezio. Pois pegando aí a carona no que a Carolina falou, né, a respeito que ela falou da colega, que ela bota muito moral no machará, como as mulheres falam, né? Ser bandeirinha tem as suas dificuldades, né, Carolina? Xingamentos da torcida, reclamação de jogadores, né? Da comissão técnica, críticas negativas, tem tudo isso, né? Agora, assim, nesse aspecto, o que você pode dizer que pode ter mudado, né? Porque no começo eu sei que a arbitragem feminina foi muito complicada, né? Por causa desse aspecto. Então, o que tu acha que mudou do começo, né, da arbitragem feminina para os dias de hoje? Tu acha que mudou esse cenário um pouco? Nossa, mudou muito, mudou demais. Quando eu comecei, o preconceito e o machismo era absurdo, né? E com certeza mudou. Os jogadores, eles respeitam, a comissão técnica hoje respeita, né? E assim, eu consegui construir uma história onde eu consegui fazer jogo de Série A de brasileiro, né? Então, quando eu vinha para cá, os meninos já diziam, poxa, ela fez jogo de Série A de brasileiro, então ela consegue fazer um jogo aqui, né? E mudou muito, mudou torcida, mudou banco de time,
Porque a gente via xingamentos vindo de fora da torcida. Hoje em dia, não vou mentir, não vou ser hipócrita de dizer, não existe mais. Isso existe sim, ainda existe. Mas é bem menor do que naquela época que eu comecei, há 16 anos atrás. Né? Hoje em dia, o mundo mudou, né? E o preconceito também vem mudando. E isso, graças a Deus, está acontecendo, né? Mas o que eu quero destacar aqui, muitas vezes, que a gente vê, e em conversa com outras colegas de outros estados, então, não é só aqui no Ceará, mas muitas vezes o que me entristece é ver mulheres com preconceito com as mulheres que estão dentro de campo atuando. Né? Ficam xingando, ficam falando palavras de baixo calão, e isso me entristece. Né? Porque da onde a gente deveria ter mais apoio é de onde vem o xingamento. Né? Muitas vezes eu estou num campo de futebol e não escuto homens xingando, e sim as mulheres xingando. Isso aí me entristece demais. Incrível, né? A gente escutar uma situação dessa. O Wellington Silva. A minha próxima pergunta é justamente sobre essa questão que ela falou, né? Por você trabalhar em um universo propriamente dito como masculino, né? Como você lidar com essas críticas no dia a dia, e se em algum momento na sua carreira, por ter sofrido muitas críticas, você já pensou em desistir? Desistir, todo mundo pensa. Quem é a árbitra ou o árbitro que nunca pensou em desistir, né? Mas quando eu via esses problemas, aí me dava mais força para eu vir bem mais forte e dizer, não, eu vou mostrar para essa pessoa que eu consigo, que apesar de ser mulher, não é o gênero que vai decidir se eu sou capaz ou não. Né? Então, sempre que eu tinha alguma dificuldade que eu pensava em desistir, né, eu voltava bem mais forte, eu voltava a treinar muito mais, eu me esforçava mais nos meus treinos, nos meus estudos, né, porque para ser árbitro de futebol, os treinos são bem puxados. Eu chegava a treinar 2 vezes por dia, 6 vezes na semana, né? Então, é bem puxado. E com relação ao preconceito, eu sempre soube que ia ter, né? E eu tirava isso de letra. Eu acho, poxa, você não vai conseguir. Eu ia lá e dizia assim, eu vou conseguir, vou lhe mostrar que eu vou conseguir. Então, eu nunca tive problemas com o preconceito dos outros. Né? Se eles têm preconceito, o problema é deles, e eu não estava nem aí. Até porque eu tenho um pai e um irmão que me apoiavam sempre. Né? E as pessoas de fora não me influenciavam muito, não. E também tem o marido, né? O marido também que é da arbitragem, que apoia também, né? Que é um apoio dentro de casa, né? Aí já tem essa fortaleza também, né? E a gente acompanha você, eu acredito que o Wellington, o Wes, a gente acompanha você há muito tempo, porque sempre você está participando aí da TV ali, muito com o Tom Barros, né? O Tom Barros tinha um programa de domingo à noite, se eu não me engano, era domingo à noite, né? E você muitas vezes ia lá, né? Era domingo e depois passou a ser sábado, depois deu um tempo. Foi, até interessante. O Tom Barros gostava muito. O Barros gostava muito do seu trabalho, ele sempre elogiou muito. Inclusive, foi uma matéria um dia desse que eu até pesquisei para entrevistar. Tinha uma matéria falando sobre a arbitragem, ele cita muito você, o Tom Barros, né? A gente conhece muito bem, conhece o filho dele, o Vitor Novo, tem uma parceria com a gente aqui no programa, né? Também. E fazer a minha pergunta, né? Assim, a Silvia Regina, que foi uma das primeiras árbitras a apitar na Série A do Brasileirão, né? Masculino, ela apitou em 2003, se eu não me engano, aquele jogo Guarani 0, São Paulo 1. Depois tivemos aí Edna Alves. E assim, qual o peso de apitar jogos masculinos, né? Se tem alguma diferença? A gente vai ter aqui domingo agora a reprise dos Jogos Pan-Americanos, Brasil e Estados Unidos, que o Brasil ganhou em 2007. E temos vocês apitando aí jogos masculinos. Tem um peso, uma emoção diferente de apitar uma partida feminina? Qual seria essa diferença? Eu confesso que eu prefiro fazer jogos masculinos. Né? Porque, primeiro, tem torcida e eu gosto de jogo com torcida. Né? Eu gosto de jogo sem torcida. Não, eu gosto de jogo com torcida, com gente gritando ali, porque eu fico bem mais concentrada. Mas
a diferença é apenas essa, né? Um jogo com torcida e um jogo sem torcida. A responsabilidade para os dois jogos é a mesma, tá? Tanto no feminino quanto para um masculino. Óbvio que eu fazer um jogo do feminino, né, estadual, e fazer um jogo de Série A do Brasileirão, a emoção é bem maior, né? Porque, poxa, qual é a mulher que não quer entrar na arbitragem e dizer eu quero bandeirar um Corinthians e São Paulo, né? Como eu fiz São Paulo e Curitiba, eu fiz Santos e Bahia, nossa, eu fiz jogo do Vasco e Portuguesa, eu rodei o Brasil inteiro fazendo jogos de Série A. Então, é uma emoção inexplicável, emoção maior, né? Você fazer um clássico estadual, tá? Todo mundo que entra na arbitragem quer fazer o seu clássico do estadual, isso é fato. E eu confesso para vocês que quando eu recebi a escala do clássico, né, a emoção foi muito maior do que quando eu recebi a minha primeira escala de um jogo de Série A do Brasileirão. Né, porque um clássico, como a gente diz, um clássico vai ser um clássico até em jogo de botão, né? Então, a emoção é imensa. E confesso para vocês que no dia que eu recebi a escala, eu chorei de emoção. Então, é muito bom trabalhar em jogos masculinos. Eu até complementar, antes de passar para o Wesley, eu até me identifico nessa situação, porque por causa da questão comercial, você vê que o futebol masculino, pelo mundo inteiro, é mais visto, é mais valorizado, e o futebol feminino não passa muito nas transmissões esportivas. Então, o próprio apelo comercial é mais para o masculino. Então, as pessoas querem, todo mundo quer estar onde está mais a evidência, né? Aquele peso da torcida. Mas se você for olhar nos Estados Unidos, lá o futebol feminino tem um grande destaque, né? Uma grande torcida, e o futebol feminino lá talvez até seria interessante apitar, porque você vê que tem um público mais interessado, mais engajado, né, Carolina? Exato, Carlos. E assim, a gente sabe que o esporte nos Estados Unidos vem das universidades, né? São atletas universitários. Então, o apoio ao esporte lá fora é bem diferente do apoio ao esporte aqui no Brasil. O que a CBF tem tentado fazer e tem feito para mudar esse quadro com o feminino, né? Não sei se você sabe, os clubes de Série A do Brasileirão, eles têm por obrigação ter um time feminino, né? Então, eu espero que eles abranjam todas as outras séries, tipo Série B, Série C e Série D, porque o futebol feminino aqui a gente só tinha o Caucaia, né, que ganhava tudo dentro do estado e era o único clube que participava de campeonatos nacionais. Hoje em dia a gente já tem o Fortaleza, Ceará, a gente tem times no interior, tinha o Tiradentes, eu não sei se o Tiradentes ainda está jogando, e tinha um outro clube que era de uma faculdade, né? Então, com esse apoio da CBF, os times femininos começaram a aparecer mais. E sim, falta mais publicidade para o futebol feminino, né? Você vê que tem a própria jogadora Marta faz muitos apelos durante a Copa do Mundo, né? E nos jogos que ela participa. E se Deus quiser, daqui para frente, esse quadro ele vai mudar, né? O futebol feminino ele vai ser alavancado, sim, é o que eu espero, né? E alavancando o futebol feminino, a arbitragem feminina também vai alavancar cada vez mais. Com certeza. Isso aí, Ezio Rodrigues. Pois é, Carolina. Tirando aí a parte do Clássico Rei, né? Para mim, Clássico Rei pro árbitro deve ser uma coisa diferente, às vezes até chega a ser um pouco complicado. Aí, no caso, Carolina, eu queria saber de ti qual foi o jogo mais difícil que você aí trabalhou, que é aquele que deu mais trabalho. Isso tirando o Clássico Rei, porque, como eu disse, Clássico Rei é complicado. Desculpa, falhou aqui. Falhou, né? Pronto. Repete. Falhou. Pronto. Pode fazer a tua pergunta de novo, por favor. Tudo bem, tranquilo, Carolina. Isso acontece, né? Quando a gente que está trabalhando em live, acontece às vezes o sinal cair, mas tudo bem, vou
fazer a pergunta novamente. O pessoal que está assistindo sabe qual é a pergunta. Carolina, a gente sabe que Clássico Rei é como se fosse o ápice para os árbitros, principalmente aqueles que querem se inserir mais, né, nos quadros de arbitragem em jogos importantes. Então, eu vou tirar só o Clássico Rei assim de lado e vou te perguntar, tirando o Clássico Rei, qual foi o jogo mais complicado que você já teve ou sendo bandeirinha, ou sendo árbitro? Qual foi o jogo mais complicado? Aquele que disse, meu Deus, eu estou rezando para acabar esse jogo. Foi um jogo, se eu não me engano, de terceira divisão do estadual. Eu estava começando na carreira e, como eu lhe disse, naquele tempo existia ainda muito preconceito, né? E eu não sei o que foi que aconteceu no jogo. Quando eu olhei, todos os jogadores estavam correndo para o meu lado. E eu disse, pronto, é agora que eu vou apanhar. Então eu já procurei, esse jogo, se eu não me engano, foi no Maranguape. E eu confesso para vocês que eu procurei para onde correr. Porque eu achava que eu ia apanhar realmente naquele jogo. E graças a Deus o meu árbitro viu isso a tempo e conseguiu tirar os jogadores, conseguiu fazer com que eles não chegassem até mim. Né? Mas eu já estava pronta para correr para o outro lado para fugir deles. Complementa, Ezio, quer falar mais alguma coisa? Continuando, né? Quando você, assim, eu vejo que você deve ter, como você falou, tem várias pessoas que no futebol, né, você se inspirou, principalmente dos hábitos cearenses, né, e tudo. Quando você chega para, assim, por exemplo, para o seu pai, para sua mãe, né, quer dizer, pai, mãe, eu quero ser bandeirinha e árbitro de jogo. Qual foi a reação deles? Porque provavelmente seu pai já deve ter visto o jogo de futebol e sabe que a situação não é nada boa, né? Por incrível que pareça, Ezio, a reação do meu pai, ela foi de dizer, você não vai porque isso é coisa de homem, para você ver o preconceito, né? Eu tinha preconceito no início dentro de casa. Depois ele começou a me apoiar muito. Mas a minha surpresa foi a minha mãe. Né? A minha mãe sempre gostou de futebol. A minha mãe vem de uma família de 5 mulheres, onde ela era a única que acompanhava o meu avô nos estádios. Né? E quando eu disse, mãe, eu quero ser árbitra de futebol, ela é excelente, vá lá e faça aquilo que você quer. Então, ela me apoiou desde o início. Tanto que a minha mãe, que foi fazer a minha matrícula no curso, né, no ano de 2004, eu lembro que eu estava viajando para um brasileiro de handball, que eu jogava handball na época pela faculdade. E quando eu cheguei, ela foi comigo fazer a matrícula do curso. E o meu pai, eu só consegui mudar a cabeça do meu pai quando eu vi exatamente Silvia Regina, Maria Elisa e... Era Maria Elisa? Não, era Silvia Regina, Ana Paula de Oliveira e a Aline Lambert, alguma coisa assim, lá de São Paulo, fazendo a final do Campeonato Paulista, onde estava jogando Corinthians e Santos. Ou era Corinthians e São Paulo. Era um desses dois. E eu disse, pai, corre aqui e vê quem é que está levando a final do campeonato. Então era um trio feminino. E o meu pai disse, pô, minha filha, isso é coisa de mulher, então vai lá, hein? Ele já mudou a cabeça dele aí nesse jogo. Então, o Wellington Silva. Foi deixa ela continuar. Então, a história foi essa. Eu tive muito apoio da minha mãe, né, no início. Desde que eu disse que queria ser árbitra de futebol, a minha mãe sempre me apoiou. E o meu pai, eu tive que mudar um pouquinho a cabeça dele. Graças a Deus, eu tive esse jogo, né, passando na TV. E ele pôde ver, e depois disso, onde ele chega, ele disse, aí, é minha filha que tá apitando esse jogo, tá bandeirando nesse jogo, olha aí, todo orgulhoso. Então, graças a Deus, eles me apoiam muito. Que o jogo de futebol não pode fazer, né, para mudar a cabeça de uma pessoa. Exatamente. Wellington. Pronto, Carolina, em relação à marcação dentro de campo, né, a sua principal função auxiliar ali o árbitro em algumas jogadas, mas a gente sabe que a principal função é em relação ao impedimento, né? Queria a sua opinião, qual a maior dificuldade de se marcar um impedimento
A gente vendo pelo replay é muito fácil, mas você ali ao olho nu, em questão de segundos, é uma questão muito difícil. Qual a sua maior dificuldade para marcar o impedimento e o que você acha do VAR, se veio para beneficiar vocês ou atrapalhar? Então, o impedimento, tem muita gente que diz que ser assistente é mais difícil do que ser árbitro. Eu não acho. Eu acho que ser árbitra é mais difícil do que ser assistente. Inclusive, eu tentei ser árbitra e não deu certo. Né? Eu tentei apitar um campeonato feminino e realmente não deu certo. Mas a dificuldade é que você tem que estar exatamente na linha certa, na hora certa. Você tem que estar colado com o penúltimo zagueiro, com o penúltimo defensor, porque o último defensor é o goleiro. E se você tiver um passinho para frente ou um passinho para trás, você vai perder esse impedimento, né? E o impedimento não é simplesmente o cara estar à frente da bola ou à frente do penúltimo defensor, né? Tem várias coisinhas. Eu costumo dizer que o impedimento, a regra do impedimento é a menor regra do livro de regras, mas é a regra mais complexa, né? Porque você tem que saber se é um impedimento por ganhar vantagem, se é um impedimento por interferir no jogo, se é um impedimento por interferir no adversário, né? Se essa bola veio de um rebote, de um passe deliberado ou de um desvio. Então, no momento de você levantar a bandeira, na televisão é muito fácil, né? Tem replay, eles reprisam isso aí várias vezes, e na hora do jogo você tem, eu digo que tem 3 segundos, é você ver, pensar e agir, né? Então, eu costumo dizer, o Tom Barros aqui fala muito nisso, e eu criei uma técnica minha, não sei se outras pessoas fazem isso, mas eu escuto o toque na bola. Eu estou na linha do penúltimo e eu fico com o meu ouvido bem aguçado para escutar o toque na bola, né? Porque eu consigo escutar essa zoada e consigo ver exatamente a hora que ela foi tocada. Então, para mim, como eu desenvolvi essa técnica, para mim fica um pouco mais fácil. E com relação ao VAR que você me perguntou, né? Eu creio que toda tecnologia que vem para ajudar a arbitragem ela é válida, né? Tanto que você percebe que muitos lances capitais durante um jogo foram reduzidos, né? Digamos que antes do VAR, a gente tinha 100% de erros, eu estou botando uma ideia. Hoje, esses erros caiu para 30%, né, com o VAR. Então, o VAR ele veio muito para ajudar esses erros capitais, né, que é pênalti, não pênalti, gol, não gol, e no caso do cartão vermelho para a pessoa errada, né? Então, vem sim para ajudar. Eu gosto muito da tecnologia do VAR e daqui para frente ela só tem a melhorar. Quer complementar, Wellington? Não, tudo certo. Certo? Então, vou fazer uma pergunta aqui para a Carolina. Ela é colega nossa, né? Minha do Ézio. O Wellington também, que o Wellington ele já está com a gente como jornalista há muito tempo, apesar de não ser formado em outra área, mas já é jornalista, né? Que já faz jornalismo com a gente. Mas a Carolina está estudando aí, né, jornalismo e pretende ser comentarista de arbitragem, né? Eu vi você falando isso em outras matérias, inclusive aquela matéria muito legal com a Denise e Santiago lá no gramado do PV, foi muito interessante. E você está, com certeza, se preparando para isso, né? Mas teve essa pandemia que aconteceu aí. Como é que está a sua crença, né, no que pode acontecer depois de tudo isso passar? Você já tem algum plano, com a sua mente, como é que está a sua mente em relação aos planos para o futuro, né? Então, meus planos para o futuro, como eu já falei, né, é trabalhar, estou fazendo jornalismo para ser uma assessora de imprensa, né, eu pretendo ou trabalhar em clubes ou ser realmente comentarista de arbitragem na TV, né? O meu primeiro pensamento era esse, ser comentarista de arbitragem, mas quando você entra na faculdade, você vê que tem um leque de opções para você trabalhar. E dentro do esporte, eu tenho muitas opções para trabalhar como assessora de imprensa. E o meu futuro é esse. Quando eu me formar, eu pretendo ou entrar na TV ou ir para algum clube para trabalhar como assessora de imprensa.
E essa pandemia tá me deixando em casa, né? Com certeza. E estou tendo aula o dia todo da faculdade, aulas online, né? Tanto que eu até lhe falei, quando você me convidou, eu disse, poxa, minha terça e minha quinta-feira estão lotadas de aula. Eu só tenho a quarta e a sexta. Mas eu estou gostando, eu gosto muito do jornalismo, sou formada em educação física e pretendo sim seguir na minha carreira de jornalista futuramente. É isso aí, Ézio Rodrigues. Pois é, uma futura colega aí, né, de profissão. Ó, tenho que te falar, o mercado de assessoria, o bicho pega fogo. Eu que já trabalhei, sendo que não foi no segmento esportivo, foi no segmento mais de show, essa coisa, é muito pegada. É o cara ali em cima de você. Mas, de certa forma, é reconfortante porque você aprende, né, Carolina, a ter contatos, né? É você fazer a sua lista de contatos, como o próprio jornalista fala. Que aí, sempre quando precisar, aquela pessoa ali, você pode até contar. Mas, voltando, né, a essa questão da arbitragem e tudo. Carolina, como é que você acha hoje o cenário da arbitragem na questão de profissão, né? De você chegar e dizer, minha profissão é ser bandeirinha, minha profissão é ser árbitra. Como é que você acha que hoje o Brasil vê essa questão de profissionalismo? Porque eu sei que na Europa, lá já é tido como uma profissão. Os árbitros ganham literalmente só com aquilo, bandeirinhas também. Aqui no Brasil você tem que ter uma outra profissão para poder conciliar. Como é que tu acha que está... como é que o Brasil hoje está nessa questão do profissionalismo? Você acha que daqui a uns anos o árbitro e o bandeirinha vão poder viver somente de arbitragem? Ou ainda você acha que vai continuar nessa divisão, né? Sendo profissional de fora dos estados e dentro do estado o outro? Então, hoje em dia só consegue viver de arbitragem árbitro FIFA, né? Aquele árbitro que está toda semana trabalhando em jogos, e o árbitro FIFA, sim, ele consegue viver de arbitragem, mas no caso desse de pandemia, né? O árbitro que vive de arbitragem, ele está passando mal bocado agora, né? E a CBF, ela tem isso, você tem que ter um emprego e ser árbitro e ter o seu emprego, fora parte. Né? Sempre foi assim, desde que eu entrei foi assim. E eu creio que num futuro isso possa vir a acontecer a ser igual à Europa, né? Porque ali eles são árbitros profissionais. Né? Eles recebem um salário para serem árbitros. Então, o dia dele é só isso, é estudar a regra, é treinar para os jogos e ser árbitro, e exercer a função dentro do campo de jogo. Assim como um jogador de futebol, né, que recebe para fazer apenas aquilo. Aqui no Brasil ainda é assim, né, nós temos que ter uma profissão paralela à arbitragem, mas eu ficaria muito feliz se isso realmente mudasse, né, porque aí os nossos árbitros iam ter uma qualidade de vida muito melhor, né, e com certeza iriam se dedicar apenas a isso. Então, eu não sei lhe precisar se isso vai acontecer aqui no Brasil, né? Mas eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Quer complementar, Ézio, a pergunta? Claro. Sim, eu quero... no caso, né? Você falou, né? Que é um sonho e tudo. Eu venho acompanhando muito nesses últimos tempos, a arbitragem cearense tem sido muito criticada, né? Que os times batendo na imprensa falando, tá acontecendo muito isso aqui, tá acontecendo muito erro que não é para acontecer. Como é que você avalia o que os clubes falam e o que vocês árbitros acham, né? Nessa questão que vem ocorrendo, de muitos erros. Que é isso que eles estão batendo toda hora. Então, acho que na cabeça do árbitro, né? Fica aquela... Bom, assim, quando um erro acontece,
a gente vai estudar esse erro. Isso é fato. Né? Eu, por exemplo, quando eu estava fazendo jogos de Série A do Brasileirão e Série B, eu deixava os meus jogos gravando em casa e quando eu chegava, eu ia assistir novamente aquele jogo e eu ia me avaliar, né? Apesar de receber um relatório da CBF, aqui no estado também a gente recebe um relatório após o jogo, mas eu ia fazer minha autoavaliação. Então eu conseguia melhorar bastante com isso. E assim, muitas vezes os clubes reclamam por desconhecimento da regra, né? Então, a gente sabe onde foi que a gente errou. Quando a gente erra, a comissão nos chama e conversa com a gente, né? E mostra, olha, você errou aqui, vamos melhorar nisso, né? Mas muitas dessas reclamações são por desconhecimento de regra, realmente. Wellington Silva. A minha próxima pergunta bateu quando o Carlos aí, que ele fez já, e você falou, né, que seria quais as pretensões para a carreira, você falou que era comentarista, assessora, que eu perguntar também quanto tempo ainda você pretende atuar, mas vou pular para outra, né, em relação a essa pandemia que a gente está passando, eu li que a CBF está dando um auxílio para os árbitros, né, para quando voltar vai pagar em jogos, né. Queria saber se você participa desse auxílio e para esse ano, quais campeonatos você ainda pretende atuar? Então, eu recebi sim esse repasse da CBF, né? E vai ser pago com um jogo. Né? No meu próximo jogo eu trabalho e ao invés de receber o valor desse jogo, é como se eu estivesse devolvendo o empréstimo, entende? E assim, eu não sei, a gente não tem ideia a gente não sabe nem se o futebol vai realmente voltar esse ano. Né? Então, com relação a isso, eu não sei te dizer quais os campeonatos que eu posso participar, porque a gente não sabe se realmente vai retornar esse futebol. Porque tá complicado, essa pandemia tá bem difícil. Wellington, complementar? Não, também. Deixa o Wesley complementar. Não, eu vou fazer só uma... Daqui a pouco ele fala, na próxima pergunta. Eu queria só falar, porque assim, a gente que acompanha o futebol sabe que é muito complicado aquela questão de paixão. Tem jornalista que assume seu time do coração, tem outros que não. A gente tem lá o caso do Neto, que é corintiano, temos o caso aqui Gomes Farias, Ceará, Júlio Salles Fortaleza. Tem tantos casos de pessoas que assumem o time e tem outros que não. No caso da arbitragem, é uma questão mais delicada ainda, porque você está lidando com a questão da imparcialidade, né? Então você está dentro ali, o árbitro, ele tem time do coração, ele tem um time que ele realmente gosta, ele consegue assumir esse time algum dia, ou ele tem que se manter sempre neutro, mesmo depois do fim da carreira de arbitragem? Dizer que árbitro não torce, né? Eu vou estar mentindo. Ceará. Mas depois que eu entrei na arbitragem, o meu time do coração é a arbitragem. Né? Porque você começa a ver as coisas do futebol e você realmente começa a torcer pelos seus colegas ali dentro de campo. Então, eu costumo dizer que ali dentro de campo tem 3 times jogando. O time da arbitragem, o time A e o time B. Então, não sei como é que vai ser. Eu não sei como é que vai ser quando eu encerrar minha carreira, né? Mas eu tenho um time, sim, que eu aprecio, né? Não torço por esse time, eu aprecio esse time, mas hoje eu torço pela arbitragem. E quando a seleção brasileira joga, todo mundo pode torcer, né? E pelo Brasil. Copa do Mundo, né? Não tem esse perigo de... Né? E Ezio Rodrigues? Carolina, é uma pergunta aqui só por curiosidade. Eu sei que você disse que gosta de trabalhar, né, principalmente em grandes jogos, tirando Ceará e Fortaleza. Que clássico que você se sentiria assim,
esse clássico aqui eu quero participar, que esse aqui vai fazer meu nome. Qual seria o jogo para ti que seria ideal? Pode ser qualquer time do Brasil, ou internacional, seleção. Qual para ti te daria muita satisfação? Cara, tem muitos jogos, eu já participei de muitos jogos, entende? Eu já fiz um amistoso internacional, não sei se você lembra que teve Fortaleza e Boca Júnior aqui no Castelão, eu fiz esse jogo, né? Eu fiz o jogo da seleção Master, onde eu bandeirei Brasil e Argentina. Então, sabe, o jogo ideal para mim é o jogo que eu estou bandeirando. Né? Esse, para mim, é o jogo ideal. Então, pode ser um jogo de sub-13, pode ser um jogo de Série A, um jogo internacional. O jogo ideal, para mim, é aquele que eu estou bandeirando e que eu consigo me sair bem no jogo. Então, só para complementar, hoje a menina, o menino, que quer, olhando para ti como exemplo de uma mulher, né, que não está vencendo só na vida, está vencendo dentro de campo, né, apitando jogos ou sendo bandeirinha, qual é o incentivo, qual é a mensagem que você gostaria de passar para elas e elas dizendo, não, eu quero ser árbitro? Qual seria a mensagem que você passaria? Então, para quem quer entrar na arbitragem hoje, o conselho que eu dou é treine bastante, principalmente para as meninas. Né? Treine bastante, estude muito, se dedique ao máximo, porque ser árbitro de futebol não é fácil. É muito bom, eu conheci o Brasil quase todo por conta da arbitragem de futebol, mas é uma carreira muito difícil. Você tem que treinar, você tem que estudar. Para nós mulheres, nós temos que tomar conta de casa, de filho, de marido, do trabalho. Então, são 5 vezes mais difícil, mas é gratificante. É gratificante porque você conhece pessoas e conhece lugares, você faz amigos. E a melhor coisa que eu levo da arbitragem comigo são os amigos que eu fiz e o marido que eu conquistei na arbitragem, né? Olha aí, Wellington Silva. Querer saber da questão da arbitragem. A gente sabe que tem uma discriminação grande por parte de muitos torcedores, não só em relação à parte feminina, mas da arbitragem em geral, porque por questão de muitos erros, né? E às vezes a gente vê erros realmente, tipo, quase de propósito, mas é um exemplo, jogar um Flamengo e um Ceará, o árbitro beneficiar mais o Flamengo, você vê muito claro aquela questão. Amanhã, inclusive, a gente vai entrevistar o Sérgio Alves, né, e eu vou até fazer essa pergunta, falar essa questão da final de 1994, que o Ceará era para ser campeão, foi aquele pênalti, todos aqueles lances injustos que o árbitro não marcou, desfavorecendo um time nordestino. Eu queria a sua opinião em relação a isso, e se você assim, já teve propostas de ajudar o time A ou o time B, ou teve algum amigo seu que tem, porque a gente sabe que nesse mundo vários diretores podem tentar dessas formas. Você já passou por isso no futebol? Não, ninguém nunca me chegou para mim para dizer, olha, eu vou te dar tanto para você manipular esse jogo. Graças a Deus, ninguém pode me acusar disso. Então, minha consciência é super tranquila, né? E pela minha índole, se o cara chegasse para fazer isso comigo, ele ia ser denunciado, sim. Eu iria denunciá-lo, porque isso não se faz, isso é crime, tá? Manipulação de jogo é crime. E eu, graças a Deus, nunca fui procurada para isso, e como eu já lhe disse, se eu tivesse sido procurada para fazer isso, a minha índole não me permite, né, os meus princípios não me permitem fazer isso, e eu iria denunciá-lo sim, a pessoa que veio atrás. Então, e outra, eu acredito que as pessoas não erram de propósito, né? Não assisti essa final que você está falando, mas nós árbitros entregamos inúmeros documentos para a CBF no começo do ano. Então, a gente tem que provar que somos idôneos.
né? Então, eu acredito hoje que isso não aconteça. Eu prefiro acreditar que isso não aconteça, mas comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Falando desse jogo aí, o Wellington Silva, Ezio Rodrigues, né, Carolina Romagnoli, foi uma época muito impactante para a torcida alvinegra, que perdeu esse título da Copa do Brasil e culpa o árbitro pelo pênalti que não marcado em cima do Sérgio Alves, né? Fica a história, né, para contar, né? Mas a questão da arbitragem realmente é muito difícil, o árbitro fica numa situação muito complicada em cada jogo, né? E eu queria só perguntar à Carolina, assim, voltando um pouco à questão da formação do árbitro, né, Carolina? Porque, assim, a pessoa que quer se dedicar à arbitragem, ela tem aquela pré-temporada, tem aquela preparação toda, tem um curso de arbitragem que, se não me engano, dura 1 ano, né? Com regras, com primeiros socorros, psicologia, nutrição, súmula, estágio, é uma coisa... É um teste físico, quer dizer, é toda uma preparação para você ficar apto a apitar. Então, isso se chama tipo um sacerdócio. É uma paixão pelo aquilo que você faz, porque não é fácil, né? A vida de árbitro. Não é fácil. Eu costumo dizer que isso é um vício. Isso é um vício que depois que você é beliscado ali pela mosquinha da arbitragem, gente, isso vira um vício. E quem realmente gosta, segue em frente e vai longe, porque, como você disse aí, são aulas de psicologia, são aulas de nutrição, são aulas de regras, são aulas de primeiros socorros, então é um ano bem cheio durante o curso, né? Sem contar que você ainda tem o estágio. Enquanto você está estagiando no Sub-13, você está tendo aulas também, e esse estágio ele é avaliado por um tutor, né, que é um árbitro CBF que vai avaliar esses alunos. Então, você tem que ir bem nesses jogos, porque vai um relatório, sim, para a escola de arbitragem. E só fica na arbitragem quem realmente gosta e quem realmente quer ser árbitro. Porque, como eu já disse para vocês, é uma carreira difícil, né? Tem seus altos e baixos e só consegue continuar quem realmente gosta do negócio. Ezio. No caso, né, eu vou passar para o meu colega Wellington, né? Pulou a pergunta? Pulei. Pronto, peça. Depois volta para ti, viu? Elabora aí a pergunta. Eu queria saber da Carolina, para ela, qual foi o jogo. Ela falou até aí, né, que todos é importante, mas se ela lembra algum jogo que foi, assim, máximo, que ela teve um nível de acerto muito alto, e qual foi o jogo que ela teve um nível de acerto mais baixo, o que pior, assim, da carreira, que queria esquecer. Então, um jogo que eu tive um índice de acerto muito alto, inclusive, depois eu recebi de presente o DVD do jogo de um árbitro que estava assistindo, e ele me avaliou e ele mandou o relatório desse jogo, foi muito incrível. Foi em Alagoas, eu não sei, CRB e não lembro quem era o outro time, mas foi em Alagoas e CRB jogando. O meu índice de acerto foi tão grande e a torcida se irritou comigo e jogou um pacotinho de house nas minhas costas. Eu lembro como se fosse hoje. Né? Tipo, de 10 impedimentos, eu estava acertando 11. Né? E foi um jogo para eu não tirar da memória. Eu tenho o DVD desse jogo aqui em casa. E marquei faltas, marquei impedimentos, bandeirei para o Alício Pena Júnior, né? Era o retorno do Alício aos gramados desse jogo. E, inclusive, eu ajudei em uma falta que ele marcou, e no DVD o comentarista disse assim, Alício Pena, olhos de lince, como é que ele conseguiu ver essa falta? Eu disse, gente, foi eu que marquei. Enfim, né? Mas o jogo que eu mais tive acerto, que eu me recordo, foi esse. E um jogo que eu tive mais erros, eu acho que foi um jogo do São Paulo, pelo Brasileiro, onde lá em São Paulo estava fazendo 7 graus, com sensação térmica de 3 graus. Né? Então, a gente sai aqui do Ceará com calor de 40 graus, pega 7 graus em São Paulo, é terrível. Minhas unhas estavam todas roxas. Né? E eu não conseguia me concentrar no jogo por conta do frio intenso que estava fazendo lá.
E era a primeira vez que eu pegava frio intenso. Né? Não fui preparada para isso. Apesar da minha mãe ter dito, tá fazendo frio em São Paulo, hein? E eu não acreditei na minha mãe. Fui, e nesse dia eu coloquei 3 pares de meião, eu coloquei 4 camisas, que a gente recebe umas camisas térmicas de manga longa. Eu coloquei todas as mangas longas e botei a da cor da camisa por último, e a camisa da arbitragem. Então, eu tremia de frio nesse jogo e eu não consegui me concentrar o jogo inteiro. Né? Eu cometi alguns erros, sim, confesso, porque nós somos seres humanos e cometemos erros, mas eu acho que esse foi o jogo onde eu mais aprendi, onde eu mais errei e onde eu mais aprendi. Né? Porque eu comecei a me preparar mais com relação a frio e calor durante os jogos. Para uma nordestina, sair de 35 graus para 7 é uma diferença muito grande, né? E a gente que é acostumado aqui a 24 graus, 23 já está morrendo de frio. Imagine uma situação dessa, é terrível, né? Depois desses erros, tem alguma punição, é isso? O árbitro sofre alguma sanção? Vai depender muito do erro, né? Os erros que eu cometi, nenhum deles levou algum time a perder o jogo, entendeu? Os erros que eu cometi foram erros de lateral, que eu inverti lateral, né? Uma falta que eu dava, eu invertia. Então, em nenhum momento eu prejudiquei alguma equipe. Por exemplo, dando um impedimento de um gol válido ou deixando um gol inválido seguir, né? Os erros não foram erros gritantes, que pudesse interferir no resultado da partida, entende? Então, quando é um erro que interfere no resultado da partida, a gente é chamado para fazer tipo uma reciclagem, né? E eles já colocam a gente, depois dessa reciclagem, a gente volta a atuar. Mas quando são erros, tipo, eu inverti lateral, né? Eles fazem esse relatório, me mandam esse relatório, eu tenho que consertar isso num próximo jogo, eles vão fazer o relatório, não, pronto, ela acertou em tudo, né? Então, vai depender muito do erro que foi cometido no jogo. Ézio, já elaborou aí a pergunta, já pensou na pergunta? Pois uma pergunta complicada, porque... Não é questão nem de ser complicada, né? É porque meu celular aqui, ele se desligou, eu digo, pronto, agora foi, né? Como é que eu vou dizer a pergunta para Carolina? Peço até desculpa. Carolina, eu queria saber, assim, de ti, se durante esse tempo, né, esses jogos que você tem feito, aconteceu alguma coisa assim, por exemplo, que leva mais pro lado do humor? Por exemplo, um jogador tirou uma brincadeira, né? Que aí você pegou e não se aguentou, soltou uma risada, ou a torcida, algum fato assim engraçado que te lembra, que a gente sabe que a arbitragem acaba acontecendo isso, né? E não às vezes nem é pego pela câmera, né? Tem algum fato assim que na tua cabeça ficou marcado? Gente, tem várias. Eu vou procurar contar dois fatos engraçados que já aconteceram. Não, 3, né? Um, eu já caí no PV, né? Eu estava bandeirando um jogo, escorreguei, caí legal, o PV estava lotado, né? Então vem aquela famosa vaia nordestina, né? E eu me levantei me acabando de rir, eu não tinha o que fazer, eu tinha que rir da situação. Né? Outro lance bem engraçado foi num jogo, se eu não me engano, da Copa do Nordeste, lá em Sergipe, interior de Sergipe. Não lembro quem eram os times que estavam jogando, mas o cara foi chutar a bola bateu naquele morrinho, subiu, ele chutou o vento. Cara, eu comecei a rir do jogador, né? Então, não consegui. A gente tem que manter a seriedade dentro do campo, isso é fato. Mas nesse dia eu não consegui me segurar. Eu comecei a rir do jogador. Ele olhou para mim e disse assim: pô, professora. Ele disse: mas tu chuta o vento, tu quer que eu faça o quê? Eu vou rir de você. Aí ele começou a rir também. Então a gente levou na brincadeira. E um fato interessante também: eu fui fazer Paysandu e Esporte lá em Belém. E na volta eu estava programada para vir em um voo e o time do Esporte em outro voo, né? O que aconteceu? Aconteceu uma tempestade,
as bandas lá do norte, e os voos não estavam chegando em Belém. Eles juntaram os 2 voos em um só. Quando eu vi, a minha poltrona era no meio dos jogadores do esporte. E eu tinha feito o jogo do esporte um dia antes. Né? Eu, muito malinha, botei meus fones de ouvido e fingi que estava dormindo no voo. E os caras diziam assim, rapaz, eu queria muito ver a bandeirinha daquele jogo de ontem. E não sei o que, e vieram o voo inteiro tirando onda. Quando eu fui descer aqui em Fortaleza, eles disseram, professora, não, vamos para Recife com a gente. Eu digo, homem, deixa coisa. Então, tem muitas histórias, tem muitas histórias. Tem a história do cara que disse que ia cortar meu cabelo. E eu me irritei com ele, um torcedor, num jogo lá em Natal. E o bandeirando, ele disse, eu vou cortar seu cabelo. Eu disse, oxi, até ele pular esse negócio aí de cortar meu cabelo, eu até longe já. Então, tem bastante história engraçada para contar. Essa do avião foi engraçado, né? A do jogador também. Não, a do avião... Quando eu cheguei em Fortaleza, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com a minha comissão e dizer, olha, eu vim num voo que não tinha onde eu ficar, porque eles juntaram 2 voos, né? Então, praticamente deu um overbook nesse voo. E eu tive que vir, não tinha como trocar com ninguém, não tinha como trocar de poltrona. Eu disse, gente, eu vou dentro do banheiro, eu vou ter que voar dentro do banheiro. Mas eu passei com a minha comissão e eles disseram, não se preocupe, porque não foi um erro seu, né? Foi um erro da companhia aérea, então não tem problema. Para mim, o engraçado foi a do jogador, né? Porque faz me lembrar muito das velhas peladas, né? Rachozinho, né? Que sempre tem aquele jogador, né? Que gosta de pagar, né? E nós temos aí nosso amigo Carlos Emanuel, né, Carlos? Você lembra? Não vamos esquecer esse detalhe. Vamos lembrar qual foi o mais engraçado, aí dessas conversas aí da Carolina, que você achou aí? Cara, eu achei todas, mas eu achei mais a dela mesmo. Inclusive, eu queria que, se pudesse, ela fizesse o replay agora pra gente. Ia ser interessante. A do PV, dá pra fazer aí? Dá, não tem gramado. Tô brincando. Queria só o replay. Rapaz, você tá uma sonora vai aqui da galera. A galera... Tu sabe como é cearense, né? Cearense é um bicho que manda mesmo. Não perde a chance, não. Não, e o pior que meus amigos depois olharam pra mim e disseram, como é que tu tava rindo? Eu digo, eu ia chorar? Eu tinha que rir da minha queda, gente. Não tem o que fazer. Levanta e vai pro jogo. Olha, quando a gente começou esse programa, eu disse, será que a gente vai conseguir fazer 1 hora de programa? Porque a gente não é tão especialista em arbitragem assim. A gente vai falar com o pessoal antes vamos entrevistar a Carolina Romagnoli. O pessoal ficou assim, o que é que a gente vai perguntar, não sei o quê, porque o pessoal é mais acostumado a perguntar sobre jogo, né? Jogo em si, a bola, gol, essas coisas, a análise tática, mas a arbitragem as pessoas acabam não perguntando muito, né? Porque eu acho que é uma coisa chata, aquela coisa, regras, não sei o quê, mas o pessoal se vira aí, vamos... E deu certo, eu acho que deu certo, já estamos com mais de 1 hora de programa, já estamos chegando aqui às últimas, quer dizer, a última pergunta, fazer a última rodada para a gente poder terminar esse bate-papo agradável com Carolina Romagnoli. Eu com certeza quem está vendo a gente, ouvindo, deve ter gostado, né? E eu vou fazer a minha pergunta aqui, sobre essa parte chata, que é as regras do futebol, né? São as 17 regras do futebol. Para você, Carolina, assim, qual é a regra dessas que é mais complicada, mais difícil, assim? Quais são as mais fáceis? E como é que é compreender essas regras, aplicar essas regras? Eu acho que a mais fácil deve ser a bola, né? Que vai falar sobre peso, sobre diferença, sobre logotipos. E a regra mais complicada é a regra 11. Aquela regra que eu mais gosto, né? A regra 11 é a regra mais complicada e a regra que eu mais gosto. Então, são essas duas. Explica aí para o leigo sobre essa regra 11. Então, a regra 11 é a regra do impedimento, né? E fala que o jogador vai estar em posição de impedimento se ele estiver mais próximo da linha de meta do que a bola ou o penúltimo defensor, né? Mas não é só isso, tem várias outras coisinhas, como eu já disse para vocês, né? A gente tem que saber se é um impedimento por ganhar vantagem,
por interferir no jogo, ou por interferir no adversário, e ainda tem as subunidades, né? O cara estava em posição de impedimento, eu sancionei impedimento. Essa bola veio de um desvio, de um rebote, de um passe deliberado, né? Então, tudo isso a gente tem que saber, por isso que eu digo que é a regra mais complexa, mais complicada, mas interpretar a regra eu acho que já é um dom da pessoa, né? A pessoa que vai ser árbitro, ela não vai ser árbitro por acaso, ela vai porque ela tem um dom para interpretar aquilo, porque ela já gosta daquilo, ela cresce vendo regras, porque você vê o futebol, você não vê só o futebol, você vê o árbitro aplicando as regras. Então, ele vai por esse caminho porque ele gosta realmente daquilo. E interpretar regras é muito bom. Né? Tem o seu Nogueira, não sei se vocês conhecem, ele foi assistente. O seu Nogueira, se você perguntar alguma coisa da regra para ele, ele vai dizer assim: tá na página tal, no parágrafo tal, na linha tal. E você vai lá olhar o livro de regra e vai estar lá, do jeito que você falou. Na página, digamos, página 50, parágrafo 2, linha 3. Então você vai lá e você vai conferir que realmente aquilo que ele falou está lá. Ele é um grande estudioso da regra. Nós temos também o Adriano Barros, que é um excelente árbitro, né? E um grande estudioso da regra, que quando a gente vai fazer provas teóricas, alguma coisa, ele sempre ministra uma palestra para a gente, né? Para a gente ir fazer essas provas. E é muito bom. Regra de futebol é muito bom, é muito gostoso. Você falou dessa número 11 do impedimento, aí eu me lembro do meu avô, quando a gente era criança. Meu avô e do Wellington Silva, meu avô ficava dizendo, quando ele assistia no jogo, a gente só ouvindo falando sobre offside, não sei o que é offside, né, que é impedimento em inglês, né? Aí ele ficava offside, aí eu falando uma coisa diferente, meu avô, não entendia na época, né, mas eu gostava de falar diferente, né? Wellington Silva, sua pergunta aí. Eu não sei se deu uma falha aí, mas ela saiu e o Wesley também, mas estão aí, né? Estão aqui. Pode falar. Só em relação a regras ainda, né? Eu li recente que tem algumas questões, como o Wesley até falou, de regras novas, né? Aí eu vi algumas de questão de cobrar lateral com os pés, substituição ilimitada, ou parar o cronômetro quando a bola sair, tipo futsal. Dessas que eu coloquei, você acha interessante colocar todas, ou alguma você vê de hematômetro? O que você acha dessas regras? Com relação à substituição ilimitada, ela já é utilizada, né? Mas ela é utilizada para categorias amadoras, no caso sub. Não sei se vocês acompanham o campeonato de sub, essa substituição ela é volátil, tá? Então, o livro de regra, a regra ela permite que categorias de base, né, jogos de veterano e, se eu não me engano, jogos para deficientes. Algumas regras podem ser modificadas de acordo com a sua confederação, tá? A confederação tem essa liberdade para mudar alguma coisa. Em jogos profissionais, não, tá? O que eu ouvi falar esses dias foi que a FIFA iria sugerir, né, para a IFBA que, na volta da pandemia, a substituição, ao invés de ser 3 substituições no profissional, passariam a ser 5. Mas eu não sei confirmar para vocês se isso já foi aprovado ou não, tá? Mas eu concordaria sim que fossem 5 substituições, porque se voltar, vão ter vários campeonatos acontecendo ao mesmo tempo. Então isso aí já vai ter um benefício para o atleta, né? Mas algumas dessas regras, essa de bater com o pé, eu acho que não seria viável para o futebol. Futsal sim, mas para o futebol não. E, como eu te disse, a regra da substituição ainda ilimitada, ela já existe sim no sub. E a do cronômetro de parar, como no futsal, aí vai demorar mais ainda, né? O jogo, você acha? Vai virar uma partida de tênis. Ézio, a saideira, sua pergunta saideira. Carolina, a gente sabe, você mesmo falou que o VAR é um
uma ferramenta que vem auxiliar para dar mais benefício ao árbitro, né? A gente vê a questão das TVs, né? Que em algumas situações ela coloca o árbitro, o próprio VAR, né? As pessoas que trabalham numa saia justa, em questão de algumas ações, né? Como você deve ter em alguns lances na qual o pessoal pensa que vai, mas não, o juiz pega, bate no peito e assume o que está apitando em alguns lances. Como é que você vê essa questão das críticas com relação ao VAR, principalmente aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que no VAR, na Europa, a cultura ela faz com que você aceite, e aqui no Brasil tem essa mania de não aceitar tudo o que acontece. Então, como é que você vê essa questão? O árbitro, ele é quem decide, quem decide dentro do campo de futebol é o árbitro, né? Digamos, eu marquei um impedimento, o árbitro está dizendo que não foi, quem decide é ele, né? Ele diz, pode baixar a bandeira e deixa comigo, eu que estou marcando. Então, a gente tem que aceitar isso. Né? Isso é combinado dentro do vestiário. Olha, se eu pedir para você baixar a bandeira, não fique com raiva. Né? Eu sempre, na hora que o árbitro manda baixar a bandeira, eu estou baixando e já dou um joinha para ele e digo, beleza, obrigada. Porque muitas vezes eles também acabam salvando o assistente, assim como o assistente às vezes salva o árbitro, né, em alguns lances. Mas decisão soberana dentro de campo é do árbitro central. Né? Com relação a essa cultura do brasileiro, eu gostaria muito que isso mudasse, porque você vê na Europa realmente o árbitro apita e os jogadores saem de perto. Né? E aqui a cultura do jogador brasileiro é o quê? O árbitro apitar alguma coisa e o jogador vir para cima, reclamar, porque marcou isso, porque marcou aquilo. E eu acho que isso tem que mudar. Né? Eu não sei se vocês viram, não sei se foi ano passado, ou se foi já no começo desse ano, em algum estadual, o árbitro marcou uma falta, os jogadores cercam o árbitro, aquele cara que está no chão, que ia tomar um cartão amarelo, ele sai do bolo e um outro entra. Por que ele fez isso? Porque ele já tinha cartão amarelo e ele iria ser expulso. Né? Então, os caras tentam até ludibriar a arbitragem. Para sorte do árbitro, ele estava muito atento nesse jogo e ele realmente viu que o cara estava saindo e aplicou o cartão amarelo para o jogador correto. Então, além de ter essa cultura de reclamação, eles tentam ludibriar demais a arbitragem, e isso não é correto, isso realmente teria que acabar, e eu gostaria muito que a cultura do brasileiro fosse bem parecida com a cultura do jogador europeu, né, que é uma cultura bem diferente. Com certeza, vai, falei. E só um último aqui, eu acho que você já deve ter assistido, né, o jogo da Libertadores entre o Grêmio e o Internacional, né? Você viu aquela confusão toda que se arrodeou, e não foi nem com foi os próprios jogadores que foram ali naquele meio todo. Como é que a arbitragem, né, se vê numa situação dessa? Vou apartar? Não, deixa o couro comer, quando a poeira baixar, só vou dizer, meu filho, esse aqui tá fora. Como é que seria para você numa situação dessa, Carolina? Sendo que você não é responsável, os próprios jogadores se bicaram. Inclusive, isso também é conversado dentro do vestiário antes do jogo. Né? Se algum confronto coletivo começar, o árbitro ele vai tentar apartar. Se ele não consegue, ele se afasta e vai anotar quem está causando aquilo ali. O assistente mais próximo vai para ajudar esse árbitro a tentar apartar essa briga. Se também não conseguir, vai ficar apenas anotando, e o assistente mais longe vai apenas anotar. Então, isso é uma diretriz, né? O árbitro tenta apartar, o assistente mais próximo vem para ajudar, não conseguindo, todos se afastam e ficam só observando e anotando para depois tomar as medidas cabíveis. Tá aí que realmente a gente tem assunto. Agora, no finalzinho, surgiu muitos assuntos, né, sobre essa arbitragem. A galera que a gente está realmente
muitos questionamentos. A gente vai, quem sabe, outra oportunidade de trazer a Carolina Romagnoli, mas eu acho que foi um bate-papo muito interessante, assim, 1h e 15 minutos de conversa. Queria só que você, Carolina, falasse alguma mensagem final para o nosso público, né, que está acompanhando aí nosso programa, e desejar sucesso aí na sua carreira de arbitragem ainda e no futuro no jornalismo, né? Então, para quem está nos assistindo, eu agradeço demais a audiência, né? Um beijo e um abraço para todos que estão nos assistindo. E muito obrigada por tudo, muito obrigada por me convidar para participar do programa com vocês. Quando quiserem, é só entrar em contato, que eu estou à disposição. E futuramente vamos ser colegas aí de profissão. Com certeza, uma boa tarde, Wellington, e uma boa tarde, Ézio. O programa Bola no Rádio, edição especial entrevista, fica aqui. E a gente aguarda você nos nossos próximos programas aí. Tem uma entrevista com o Sérgio Alves amanhã. Um abraço, galera, e até mais. Valeu, tchau, tchau. Obrigado aí, pessoal. Tchau. Tchau.